Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo tutorial aí da nossa série de pentesting, né? Do nosso curso aí que vai rolar na página aí Café com Código. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês aí que se inscreveram no canal, né? Que curtem a página e tudo mais. Que essa página é muito legal mesmo. Tem bastante conteúdo interessante, para quem não conhece, acessa lá. E também eles têm um site e tudo mais. Esse aqui é o primeiro vídeo, né, a introdução, onde eu vou explicar algumas coisas, conceitos, ferramentas, que a gente vai ouvir bastante aí ao decorrer do curso, né. Então, primeiramente, quando a gente ouve, né, esses termos, sempre vem aqueles três termos, né, hacker, cracker e o pentester. Qual que é a diferença dos três, o que cada um faz, né? Primeiramente, o pentester, ele é um cara que ele é contratado por uma empresa para ele prestar esse serviço de consultoria de segurança. Ou seja, ele vai lá, ele tem autorização para testar aquele ambiente, né, para saber se tudo funciona, se as conexões, a estrutura tá tudo certo, né? E depois ele gera um feedback, né, um relatório, né, onde explica essas falhas, como serem consertadas e tudo mais, o preço, né, e entre outras coisas. O hacker, ele utiliza, né, desses métodos que todos os três conhecem, mas com intenções ativistas, no caso, né, tipo para fazer o bem, né, ou até mesmo algum método de protesto, né, como a gente bem acompanha os movimentos, né, Anonymous, eles são hackers, né, mas aí isso é uma parte mais, é um pouco mais diferenciado, né, porque além de ter o hacker, também tem o cracker, né, mas o hacker é o que visa a segurança digital, visa um protesto, né, para que não haja futuros problemas, né? Eles não querem a anarquia, né? Eles querem apenas uma melhoria, né, dessa tecnologia. E dentre esses termos existem tipo chapéu branco, cinza ou preto, que basicamente significa o quê? Branco é aquele cara que ele é um script kid. O que é um script kid? É um cara que está começando agora, que está mais ou menos não está sabendo como usam as coisas, mas ainda executa algumas coisas só por curiosidade. Invade ali um servidor FTP, faz ali algum tipo só para estudo mesmo. O cinza é quando você já tem algum motivo e já pega algumas informações que você possa utilizar, mas sem causar nenhum tipo de exposição. O preto já é diferenciado, né? Porque além do branco e o cinza, você invade, só que você destrói ou pega esses dados e vende algum tipo de informação, que acontece bastante, né? Já o cracker é o que eu disse, ele usa os métodos para o mal, né? É o cara que ele conhece desses métodos, ele visa a captação dessas informações para um possível ataque em alguma determinada empresa que cause algum tipo de prejuízo, algum tipo de chantagem, né? Coisas que você já deve ter acompanhado aí sobre algumas séries, algumas coisas que acontecem aí. E dentre esses termos, a gente tem um termo bem semelhante, que é o que se trata do ataque que vai ser feito. White box, gray box ou black box. O white box é o seguinte, você é o pentester. Você já está numa empresa, você já conhece aquele ambiente, você tem autorização assim para mexer, você consegue invadir e tudo mais sem causar nenhum prejuízo, né? Muito pelo contrário, querendo que não cause o prejuízo. O gray box é quando você tá entre o meio, como se pode dizer, quando você começa no black box e já está adquirindo algumas informações. Então, o black box seria o que? É quando você tem apenas o IP externo, né? Você tem um IP lá, por exemplo, 200.120.45.16. Você tem esse IP e você não sabe o que roda nele, você vai fazer ainda um scan, né? Você vai saber o que você vai conseguir trabalhar, você vai ter que fazer um data mining, né? Uma mineração de informações. Saber o que cada coisa vai rodar naquele sistema, naquela rede
e tudo mais, né? Agora eu vou entrar na parte de protocolos e conceitos, onde vai mostrar mais ou menos tudo. Nesse desenho aqui está mostrando mais ou menos, né, uma parte que é o que vai ser mais utilizado, né, nessas videoaulas, que são a camada de aplicação, de transporte, de internet e do roteador, né, o WAN. Que basicamente é o que, né? A camada de aplicação, onde você recebe todo tipo de informação, né, a data. Camada de transporte, que seria as portas, né, IP e tudo mais. A internet, onde você vai receber esse IP, né, e o roteador. Temos os protocolos, né, TCP e UDP, que é o que a gente mais vai utilizar nessas videoaulas. Sempre vai estar mostrando TCP, UDP, né, que é basicamente o que é, né, para ser usado quando você tem a aplicação rodando ali, algum tipo de serviço, né, MySQL, SMTP, né, são portas, né, 80, por exemplo, que é a web, né, Apache, 443, HTTPS e tudo mais. Essas TCP, né, e a diferença, né, do TCP e UDP é basicamente o que? O TCP você tem 100% de garantia de conexão, né? Então você manda um pacote e esse pacote chega e ele é confirmado. Então você consegue ter uma conexão estável, né? A UDP é para você que usa serviços, por exemplo, de YouTube, Netflix, streaming, que é onde é o que? Ele sempre está te mandando ali informações. E daquele frame, por exemplo, um frame ali do vídeo, por exemplo, que eu perca pixel ali, ele não vai cortar minha conexão, então eu vou sempre receber esse pacote. Aqui, como eu disse, do HTTPS, a gente vai ter um termo que a gente vai utilizar bastante, que é o que? SSL strip. Para quem não sabe, HTTPS é o que? É o HTTP com SSL, né? Que é um tipo de criptografia ali, né? O texto não passa limpo, ele cria um túnel e é todo um método de criptografia. Mas infelizmente essa criptografia pode ser quebrada, né? Com SSL strip, que é um termo que a gente vai ouvir bastante quando for fazer sniffing, né? Man the middle e etc. Ele remove, né, esse fator HTTPS, né? Sempre quando você entra num site você vê. E como pode mostrar bem nesse exemplo aqui dessa imagem aqui de baixo, ó. Se você tem uma conexão normal aqui, HTTP na porta 80, se um cara que está fazendo um sniffing, um spoofing, ele consegue ficar nesse meio, né? Então ele consegue pegar o texto que seria passado em claro ali. Se você tem o SSL, né, o HTTPS, já não acontece isso. Ele tem um certificado, tem toda uma troca, né, uma validação. Já é uma coisa mais complexa, mas infelizmente ela pode ser removida. Um termo também que é bem famoso são exploits, né? Que é o quê? Que é basicamente você tem um serviço ali e aquele serviço é uma aplicação. Por exemplo, SMB. Existe uma falha no Samba que você no Windows XP você consegue usar, né, essa falha, que é na porta 445. O que acontece? Ela tem uma exploit ali. Ou seja, quando você se conecta, manda uma quantidade de informações, essa informação excede o limite daquela aplicação, né? Por quê? O que acontece basicamente? O nome dessa exploit seria Buffer Overflow, né? Que significa um transbordamento, né? Imagina um copo com água e esse copo vazando. É basicamente isso. O que acontece? A aplicação aloca o que é alocar, né? É separar uma quantidade de memória. Ela separa uma quantidade de memória que vai ser guardada aquela informação. Quando você excede isso, você passa para os outros registradores, né, da máquina. Você passa para as outras camadas da memória e você consegue injetar em certo lugar ali um certo script que consegue garantir um acesso em algum lugar, iniciar uma metterpreter, que também é outro conceito, né, que é como se fosse um backdoor, né? Eu abro uma porta e eu tenho uma conexão através disso. Então uma exploit é mais ou menos isso. E a questão escrita ali, né, open source, é o que? É que todo mundo ali sempre gera alguma exploit, sempre estuda algum software, sempre publica em algum lugar. Tem muitos sites famosos, inclusive,
Exploit DB, né, Offensive Security e entre outros, né, que a gente vai conhecer bastante ao decorrer. Um termo bastante conhecido, né, que na verdade é um conceito, é a engenharia social. Engenharia social é o que? É quando você abusa de uma falha humana. Vamos supor um exemplo simples, né? Eu uso ali um telefone, né, geralmente, então eu faço uma ligação para alguma empresa e acabo falando ali que é de algum serviço que eles acabam tendo ali, quando eu faço na fase de black box, gray box, né, eu pego alguma informação ali e pergunto sobre aquele serviço, né, faço como se uma manutenção naquele serviço, por exemplo, e já consigo extrair alguma informação a mais, até algumas informações mais valiosas, que é o que está escrito ali, né, fator da falha humana, que quando você tá ali numa empresa, você tem que garantir que seus funcionários não deixem essa informação vazar, porque são informações importantes que não são para ser passadas de qualquer um, porque na verdade o que acontece é uma ignorância, né? Porque a pessoa não sabe que aquele tipo de informação pode ser uma informação totalmente crucial para aquela empresa. Uma senha do computador dela, por exemplo, já pode garantir o acesso de muitas coisas, né? Então é um tipo de ataque bem interessante e acontece bastante, por incrível que pareça também. CMS é um conceito básico, acho que é o que a maioria conhece aqui, que é o que, né? É como se fosse um site ali semi-pronto, né? O que eu quero dizer com isso? Não é bem assim, na verdade, né? Você pode customizar e tudo mais. Mas ele é o que? Ele já tem todo ali um template para você, onde você pode editar e colocar uns themes, né? Uns plugins, algumas coisas. O mais conhecido de tudo isso, né? É o WordPress, tem o Joomla também, e entre outros, né? A gente não vai ver muito, né? Como eu disse ali, payloads, né? Que é a parte também que envolve as exploits. As payloads são scripts maliciosos que rodam, né? Nessas determinadas aplicações, né? Determinadas coisas. Por exemplo, um PDF, onde ele foi modificado ali, a escritura dele, você consegue ter uma exploit ali dentro, entendeu? E entre outras coisas. É de extrema importância você conhecer as payloads, porque você sempre está utilizando isso. Muitos ataques que aconteceram e ainda acontecem são por causa de arquivos infectados que muita gente não conhece. E muitos antivírus também não pegam, porque são arquivos que talvez tenham até uma assinatura que não seja tão parecida com outras, como também ele consegue dar um bypass, né? Ele consegue ultrapassar. E para isso a gente utiliza de algumas ferramentas, né? Como vocês estão vendo aí, eu estou mostrando as três principais, né? A primeira ali é o MSF Console, que já vem no Kali. As três já vem no Kali, né? Já são nativas. O MSF Console, que é do Metasploit, é o nosso canivete, né? Você usa tudo, é muito conteúdo, você consegue criar esses arquivos com essas assinaturas e tudo mais. Tem as exploits, né? E sempre é constantemente atualizado. A gente tem o Nmap também, que é um scanner de rede, onde ele tem scripts, né? E a gente vai utilizar um pouco desses scripts para poder facilitar as nossas detecções de falhas e tudo mais. O SQL Map, para quem não sabe, é na questão de injeção, né? SQL Injection, onde você ultrapassa de uma falha, né? Lógica, de um código ali, de um site, onde você consegue fazer consultas, né? E você consegue pegar essas informações do SQL, essas tabelas, né? E entre tudo mais, e que também pode ser muito interessante. Como eu disse ali do Nmap, a gente tem os scanners, né, que são umas ferramentas de análise para pegar falha, né? Ele abre, ele vê as portas abertas, ele vê se está sendo filtrada por algum firewall, se está aberta, né? E é uma ferramenta muito boa. Os backdoors, como eu disse ali um tempo atrás, né? É questão de exploit e payload também, né? E eles são umas portas do fundo. Ou pode ser uma conexão direta, ou também pode ser uma conexão reversa, né? O que seria a conexão direta e a reversa? O que seria a conexão direta e reversa? A direta seria o server, seria a vítima, né? No caso,
o que vai ser atacado, e eu me conecto a esse servidor, o que é um tanto quanto difícil, porque você abrir um servidor, né, num alvo é difícil, ele pode estar em NAT e tudo mais, é uma coisa mais complexa. A reversa é mais simples, porque eu sou o servidor, então eu faço a vítima se conectar ao atacante, o que fica mais fácil, porque o atacante, sendo o server, ele já deixa todo o seu setup pronto, então ele recebe uma conexão muito mais fácil do que você se conectar nessa vítima. E o interessante de um backdoor é que você consegue se instalar lá e ter uma certa persistência nesse sistema. Você consegue colocar arquivos, né? Você consegue fazer um keyscam, webcam e tudo mais. Você consegue brincar bastante. A questão do Wi-Fi, né? Que é o sniffing e man in the middle, que é o que mais também acontece em locais públicos, tá? Não é porque você está no Wi-Fi ali de um certo lugar que você tem uma segurança. Você pode estar num shopping, um cara ali com um Android, com root, com alguns aplicativos, consegue filtrar esses pacotes e saber se está passando em texto limpo, ou até mesmo quebrar o seu texto limpo, né, nessa ferramenta do SSL Strip, e ali sua informação passar em claro e você ser hackeado, né? Muitas vezes é isso mesmo que acontece. E ele captura, né, as informações mais pertinentes. Ele captura todas e você faz essa seleção, né, do que você realmente quer através de algumas pesquisas em pacotes e tudo mais, né? É muito interessante, tem bastante ferramenta para isso, né? A gente conhece aí o Ethercap, o DriftNet, o RL Snarf, entre outras, né? Que são ferramentas que já são todas nativas do sistema. Aqui, que não estava dizendo, né, os sistemas, né, que a gente vai ver na nossa próxima aula, vai ser o Kali Linux, que você pode baixar no site mesmo, né, o kali.org. Vai ficar tudo aí na descrição, vocês vão conseguir baixar todos eles e instalar sem problema nenhum, né? Mas não nesse vídeo ainda, no próximo. A gente vai usar o VirtualBox, né, para emular isso todo, o nosso setup, né? O Metasploitable, que ele é da MSF, né? Ele é um projeto que é um sistema que é hackeável, ou seja, ele vem todo aberto, né? Ele vem todos inseguro, né? E ele é in text, né? Ou seja, ele não tem uma interface, né? Você só digita ali via console, né? É bem leve, bem tranquilo. E é isso. Eu acho que tudo que eu tinha que explicar nesse primeiro vídeo ficou bem claro, né? E uma coisa muito interessante, né, que vai ser o seguinte, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês comentem aí nesse vídeo, em todos, né, os vídeos, que se sua dúvida for realmente pertinente, ou seja, é uma dúvida que talvez eu possa até explicar no próximo vídeo, você vai aparecer aí, eu vou citar o seu nome, e será interessante, porque a gente vai ter uma comunicação melhor, né? A gente vai poder esclarecer as dúvidas melhores, né? E eu gostaria de agradecer a todos vocês aí, né, por estar assistindo aí esse vídeo até o final. Eu gostaria que vocês acessassem a nossa página, né, e acessar o site, se inscrever e deixar o seu like aí no vídeo. Comentem as suas dúvidas, não esquecem. E é isso, muito obrigado a todos e espero que esse vídeo tenha tido bastante informação aí para vocês. E fiquem aí até o próximo vídeo. Até mais.